Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso evento desta tarde. Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB Santo André dá boas-vindas a todos vocês, em especial aos nossos convidados, a todos que nos assistem, que participarão desta live. Quero dizer a vocês que é uma satisfação enorme ter aqui conosco a Sônia Lima, o Giovanni e a Gláucia, para falar desse assunto tão importante que é educação ambiental. Esta é a nossa terceira live para falar deste tema. Nós, dentro da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB, decidimos, a partir da semana do Dia Internacional do Meio Ambiente, fazer semanalmente um evento para tratar deste tema, e estamos denominando de Jornada de Educação Ambiental. É necessário nós aqui falarmos o porquê e da necessidade que temos atualmente de tratar deste tema. Estamos aqui recepcionando também o doutor José Renato Nalini. O desembargador Renato Nalini deve estar entrando aqui na sala. Boa tarde, doutor Renato. Oi, Rosa. Está me ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo, sim, perfeitamente. Você precisa pôr gravata? Não, de forma alguma, estamos todos à vontade. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira. Porque eu tive que fazer uma de manhã e tive que pôr gravata. Então, eu estou ainda com a camisa de colarinho. Se precisasse gravata, punha gravata e punha paletó. Mas se não precisar, eu prefiro. Está ótimo. Nós iniciamos a nossa live, doutor Nalini, às 16h06, e estávamos aguardando o senhor. Não é às 17? Não, às 16 horas. 16? Não, mas, puxa. Mas não há nenhum problema, imagine. Nós estamos aqui batendo um papo, falava um pouco sobre a mensagem que a Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB de Santo André resolveu, depois do Dia Internacional do Meio Ambiente, semanalmente, doutor Nalini, fazer um evento de educação ambiental. E dizia aqui também que é desnecessário justificarmos os motivos que nos levam a fazer esse trabalho, né? Então, semanalmente... Eu queria ir para outro espaço, mas a internet some, então eu vou ficar aqui mesmo, no escritório. Tá ótimo, tá excelente. Então, dei as boas-vindas aqui aos demais convidados, ao Giovanni, à Sônia e à Gláucia, e faço da mesma forma ao senhor, doutor Renato, dizendo da nossa satisfação em recepcioná-lo aqui em Santo André. Afinal de contas, a nossa mesa virtual é da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da 38ª subseção da OAB de Santo André. A nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, deixa registrado aqui um abraço, a satisfação também em receber o senhor aqui, provavelmente pela primeira vez em nossa casa, né? Então, para nós é uma grande honra recepcionar todos vocês aqui para esta nossa fala tão importante, com este tema tão necessário, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Então, fazendo uma breve recepção dos senhores, o doutor José Renato Nalini, professor universitário, né, doutor? Também autor de dezenas de livros, e eu quero destacar 3 deles aqui, tão importantes, que é Ética da Magistratura, A Rebelião da Toga e Ética Ambiental, dentre inúmeras outras obras e artigos.
O senhor foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E também foi nosso secretário de Educação, secretário estadual da Educação. E também o senhor foi presidente e é imortal da Academia Paulista de Letras. Isso. Também membro da Academia Brasileira de Educação. Eu não sei se o senhor continua ainda reitor da Uniregistral e é palestrante e conferencista. Muito obrigada, doutor Renato Nalini, por aceitar o nosso convite e por ter vindo aqui dar também a sua contribuição para este tema tão importante. Por favor, o senhor pode dar as boas-vindas também. Muito obrigado. Eu que fico muito contente, doutora Rosa, de voltar a Santo André. Eu tenho um carinho muito grande por Santo André, porque quando criança eu tinha uma tia que morava na Vila Bastos e eu costumava passar as férias com ela. E ela já é falecida, e quando estava, acho que, na Secretaria da Educação, eu fui a Santo André visitar escolas e tentei passar em frente à casa dela, só que já não existe mais a casa, não é? Aqui mudou muito, ali tem vários prédios, vários edifícios, né? Então, mas eu tenho um grande carinho por Santo André. Então, uma alegria estar aí com vocês. Muito obrigada. A Vila Bastos fica muito próximo ali do fórum, da prefeitura, né, da Câmara Municipal, e muito próximo também da nossa casa da OAB, da Casa da Advocacia Andreense, que fica ali na Avenida Portugal. E a Vila Bastos também é muito perto de onde eu nasci também, eu sou andreense. Quer dizer, aquela região toda ali é muito conhecida. Muito obrigada. E recebemos hoje também o Giovanni Sequin, que é diretor executivo do Instituto Aqua, né? Ele já foi membro também, é membro da Unibis Cultural, né, Giovanni? Já esteve conosco aqui em outras lives também. É uma pessoa muito engajada nas questões de educação ambiental. Já presidiu o Instituto Aqua, que tem inúmeros projetos também voltados à educação ambiental. Boa tarde, Giovanni. Obrigada, viu, pela sua presença. Boa tarde, Rosa. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. E a Sônia, doutor Renato, a Sônia é de São Bernardo do Campo, ela é da Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura lá de São Bernardo, lá com o prefeito Orlando Morando, uma pessoa que, na verdade, milita na área ambiental também há pelo menos 2 décadas. Nós relembrávamos agora há pouco o quanto nós já estivemos juntas em projetos, em várias representatividades de instituições. Estivemos juntas já no subcomitê de bacias Billings Tamanduateí, estivemos juntas já também acho que na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, através do CONSEMA, enfim, pessoa militante na área ambiental há bastante tempo. Boa tarde, Sônia, obrigada, viu, pela sua presença. Boa tarde, doutora Rosa Ramos, pessoa que eu admiro muito, porque tem uma conduta sempre observando os imperativos éticos, sociais e ambientais para esse relacionamento com a sociedade e para o fortalecimento da democracia sempre. Doutor Nalini, é uma honra imensurável partilhar uma sala com o senhor, que é uma pessoa admirável, porque não só por tudo que nos ensina, né, na literatura, seu legado é muito importante, a contribuição que o senhor já deu para a educação. Então, estar aqui ao seu lado é motivo de muita honra. A Gláucia, e estou conhecendo, Giovanni, muito prazer estar com vocês. Espero que a gente possa fazer um debate muito gostoso, muito encantador, e que as pessoas sintam-se contaminadas por esse espírito dedicado, promovido pela doutora Rosa e a OAB São Bernardo. Desculpa, Santo André. Obrigada, Sônia. Não tem problema, porque lá os nossos colegas de São Bernardo também são muito queridos, né? O Luiz Ribeiro, a Carmela Adel, que é titular docente da Faculdade de Direito de São Bernardo, vice-presidente lá da OAB
né, de São Bernardo do Campo, são muito próximos. E essa confusão aqui, né, doutor Naline, não só institucional, mas os próprios municípios aqui, eles se misturam, né, porque as divisas, elas basicamente não existem, né? Então, Gláucia, obrigada também pela sua presença. A doutora Gláucia Quirino é advogada, membro da nossa comissão, meu braço direito e esquerdo também aqui, que nos ajuda, auxilia, né, a concretizar esses eventos. Então, boa tarde, Gláucia, obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite de participar dessa nossa reunião. Bem, então vamos dar início às nossas falas. E eu queria, antes de mais nada, fazer uma breve assim, retrospectiva no início do nosso evento, até para determinar um marco, né, para o início da necessidade de tratar das questões relacionadas à degradação ambiental e, obviamente, com isso, tratar de educação ambiental. Eu não sei se todos vão concordar comigo, mas basicamente podemos dizer que esse marco se deu lá na Conferência de Estocolmo, em 1972. Né? Antes disso, podemos dizer que as questões ambientais eram deixadas ao relento, a segundo plano. Mas, com a conferência, a gente pode dizer que foi dado um novo rumo para tratar das questões ambientais. Talvez para melhorar a relação do homem com o meio ambiente, né, que todos nós sabemos que, embora a época, né, 1972, ainda num regime diferente do regime de hoje, e o Brasil teve uma grande contribuição na Conferência de Estocolmo, uma grande participação, e já tinha naquela época, provavelmente em razão dos nossos bens ambientais riquíssimos, né, da grandeza dos nossos bens, já tinha um olhar, o mundo já tinha um olhar diferente, né, para todos esses nossos bens, para toda a nossa riqueza. E na Carta de Estocolmo, né, que foi chamada Declaração de Estocolmo, lá no item 2, eu vou ler aqui, porque é muito importante a gente deixar isso registrado para aqueles que nos assistirão posteriormente, né? Dizia o seguinte, que a proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. Um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos. Quer dizer, a gente já determinava os rumos, né, da forma como a nossa riqueza ambiental deveria ser protegida, como era necessário já uma governança diferente em relação aos nossos bens ambientais. E no item 3, dizia que em nosso redor vemos multiplicar-se as provas do dano causado pelo homem em muitas regiões da Terra. Níveis perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos seres vivos. Grandes transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera, destruição e esgotamento de recursos insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a saúde física, mental e social do homem, do meio ambiente por ele criado, especialmente naquele que ele vive e trabalha. Bem, feito isso lá na Declaração de Estocolmo, não muito tempo depois, surgiu, 9 anos apenas, né? Na verdade, o Brasil promulga a Lei 6938, de 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, vigente até hoje, né? E que estabelece lá no seu artigo 2º também, no inciso 10, que a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Um pouco mais adiante, também, a Rio 92, né, quando, então, a Conferência de Estocolmo vem para o Brasil, em 1992, e repetiu a carta, criando a Carta Brasileira para a Educação Ambiental. Passam-se 7 anos, portanto, 16 anos lá da Declaração de Estocolmo, vem a Constituição Federal e recepciona integralmente, não só
a Carta de Estocolmo, mas também a Política Nacional de Meio Ambiente, na sua íntegra, lá no artigo 225, e que determina, no inciso 6, dizer o seguinte: promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Não bastasse isso, em 1999 surge, então, a Política Nacional de Educação Ambiental, né? Repetindo todos esses artigos que nós colocamos aqui, né? Todas essas diretrizes lá da Política Nacional, as diretrizes lá da Declaração de Estocolmo, ou seja, isso depois de 11 anos da Constituição Federal. A Política Nacional de Educação Ambiental, embora ela tenha sido decretada a sua regulamentação 2 anos depois, em 2002, mas a gente está falando de 18 anos, né? A gente fala o decreto de regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 99, regulada em 2002, mas nós estamos em 2020, portanto, 18 anos depois. Então, doutor José Renato Nalini, querido desembargador, com todos esses ordenamentos citados, o que temos em concreto de educação ambiental no nosso país? Olha, a doutora Rosa fez um retrospecto muito interessante e nós já fomos um modelo para o mundo. Em 1972, aquele que era o primeiro secretário nacional do meio ambiente, querido amigo, recentemente falecido, Paulo Nogueira Neto, ele colaborou com o relatório Brundtland para conceituar a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né? Depois, nós tivemos a Constituição de 88, cujo artigo 225 foi considerado em muitos tribunais, muitas instâncias, consideraram a norma mais bonita, a norma constitucional mais bonita do século XX, porque o constituinte brasileiro teve a coragem de transformar o nascituro em titular de direito. Não é uma expectativa de direito genérica, retórica, não. Mas nós temos de preservar para as futuras gerações, né? Elas têm direito a uma sadia qualidade de vida, equilíbrio ambiental, etc. Depois, a ECO 92 reuniu aqui quase 200 países, uma consagração. E nós tivemos, assim, alguns pontos altos, né? Nós tivemos uma grife Marina da Silva, era uma seringalista, alfabetizada aos 17 anos. Então, o Brasil estava seguindo uma trilha muito interessante, né? Até porque o detentor de uma das maiores, se não a maior biodiversidade do planeta, e também da maior parte da última grande floresta tropical, que é fundamental para a existência da vida na Terra. Não estamos brincando, não é só clima, é a subsistência da vida, de qualquer espécie de vida. O solo da Amazônia é arenoso, desaparecendo a cobertura vegetal, aquilo vai se transformar num deserto, né? Mas, infelizmente, de lá para cá, nós só temos retrocesso. Todas as reuniões da ONU, 2002, depois 2012, nós retrocedemos até na questão principiológica. Nós não levamos a sério o meio ambiente. Então, eu, depois de passar 50 anos no sistema justiça, né, 4 anos no Ministério Público, depois na magistratura, eu vejo que nós temos, assim, normas demais, leis demais, né? Mas nós legislamos para a Escandinávia e não cumprimos aquilo que nós colocamos como norma até fundamental. Nós chegamos
nesse momento, no cúmulo do retrocesso, que é o governo combatendo o ambiente, combatendo a preservação. Então, não sei aonde que nós vamos cuidar da educação ambiental quando o próprio ministro, o próprio presidente deseducam, estimulam a criminalidade, a grilagem, a exploração das áreas protegidas e das reservas indígenas, né? A criminalidade aceitou esse recado com uma facilidade e vejam os níveis do desmatamento e dos incêndios na Amazônia. Não satisfeito, o ministro contra o ambiente anistia os defraudadores da lei da Mata Atlântica, dizendo que a Mata Atlântica não é um bioma que mereça proteção superior àquela que advém da revogação do Código Florestal. O Código Florestal foi revogado, nós precisamos ter clareza de enxergar isso. Não há uma vez que apareça a palavra florestal nesse estatuto que flexibilizou geral, né? E depois, dia 22 de abril, quando você fala em baciada, soltar boiada, o que nós estamos mostrando para a nossa infância e para a nossa juventude, né? Eu sou muito crítico até da comunidade jurídica, porque eu sempre fui protetor da natureza. Eu comprei várias vezes propriedades só para reflorestar, né? Eu mesmo plantava e ensinando meus filhos, que graças a Deus também são bem amigos da natureza, talvez pela minha origem de neto de imigrante que fugiu da Itália porque era uma terra arrasada também, passando fome. Então, o grande amor pela natureza, não é que é dela que nós extraímos tudo para a nossa vida. Eu vi que na criação das câmaras reservadas ao meio ambiente no Tribunal de Justiça, eu trabalhei muito ao lado do Gilberto Passos de Freitas para essa criação, porque todos os estados brasileiros já possuíam varas ambientais. E nós viemos muito depois do Mato Grosso e de Paraná, outros estados que tinham varas ambientais, nós criamos câmaras reservadas ao meio ambiente. E qual não foi a minha decepção ao verificar que os integrantes da Câmara, não todos, mas a maioria, vem com aquela mentalidade de processualista, ou seja, eles não conseguem enxergar que o ambiente é um bem muito mais valioso do que um direito individual. Então, quem fere e vulnera o ambiente está prejudicando um número que não é avaliável, não é aferível de quantas pessoas vão ser prejudicadas por um crime ambiental, por uma infração ambiental. E aí, quando nós levamos o processo numa forma dogmática, colocando aquela ficção da igualdade entre as partes, do contraditório que tem que ter paridade de armas, nós deixamos a natureza desprotegida, não é? E não conseguimos equilibrar os pratos da balança. Eu lutei muito no Tribunal de Justiça contra a queimada e via com muita tristeza, com uma enorme angústia, que o capital interessado na queimada contratava os maiores talentos, inclusive doutrinadores ambientais, que no processo praticamente diziam: esqueçam o que eu escrevi. Esse caso é diferente, defendiam os detratores. Perdemos essa questão das queimadas até no Supremo Tribunal Federal, que também desconsiderou o princípio da vedação de retrocesso, né? Então, e outra coisa, aqui em São Paulo, as multas ambientais não são cobradas, elas todas prescrevem. Depois de 5, o Estado em 5 anos não recebe, né? Então, hoje mesmo eu estava pensando, com essa
com essa tragédia que tem sido o trato contra a natureza deste governo, com a manifestação daqueles fundos trilionários que disseram que não vão mais investir no Brasil, com uma porção de empresas estrangeiras que não querem comprar as nossas commodities porque elas podem provir de terra incendiada, devastada, com os estados da Comunidade Europeia querendo boicotar o Tratado do Mercosul, que levou tantos anos, mais de 20 anos, para a nossa diplomacia, quando nós tínhamos diplomacia competente para costurar esse acordo vai naufragar, não é? Os empresários brasileiros também estão contra essas atitudes. Todos os ex-ministros do meio ambiente assinaram uma carta, né? E o que você vê como resposta? Que é uma questão de narrativa. Aliás, hoje o verbete do ano vai empatar. Covid-19 e narrativa. Tudo é narrativa. Então, o que é que se diz? Que a narrativa que não está sendo bem compreendida pelo resto do mundo. Então, vamos fazer uma propaganda, vamos gastar dinheiro. Em vez de falar desmatamento zero, em vez de restaurar aquilo que está devastado, a própria ministra da Agricultura falou que o agronegócio não precisa derrubar mais uma árvore e ela pode multiplicar. Tem uma faixa imensa de terras que já foram exploradas, porque mal explorada, aquele pessoal que só quer tirar lucro, não investe na terra e depois vai abandonando, né? Desmata, planta cana, depois planta soja, depois vira pasto e depois vira deserto. A recuperação dessas áreas, nós seríamos realmente o celeiro do mundo, se nós quiséssemos fazer. Então, a resposta, é uma questão de propaganda, vamos gastar em propaganda para dizer não, os fatos não valem, né? O que vale é a narrativa do governo. Alguém vai engolir isso no resto do mundo? E a segunda proposta, o ministro contra o ambiente falou que vai fazer uma excursão pela Europa para conversar pessoalmente com os chefes de Estado para dizer que eles estão equivocados. Gastar ainda mais dinheiro no Brasil, né? Então, eu estava dizendo para mim mesmo, o que está faltando depois de todas essas vozes, e vozes insuspeitas? Se a gente acompanhar a mídia das últimas semanas, pessoas que a gente nunca pensou que fossem falar do ambiente estão falando, porque é fácil você ouvir Roberto Clabin, o Walter Feldman, o Pedro Passos, mas você está ouvindo hoje os Mendonça de Barros, você está ouvindo o Pércio Arida, você está ouvindo uma porção de gente que está... Roberto Rodrigues, gente que não era fanático por ambiente, mas está vendo que o Brasil, que precisa tanto do investimento internacional, está se enterrando porque está matando a galinha dos ovos de ouro, né? Então, eu acho que o que está faltando é a gente convencer a sociedade, convencer o povo, principalmente as crianças, os estudantes que são mais sensíveis, para que eles sejam alertados. Nós não vamos ter futuro digno se continuarmos nessa devastação. A pandemia serviu para escancarar a miséria. Metade do país não tem saneamento básico, não tem água, não tem esgotamento sanitário, né? Então, isso é meio ambiente também. E nós temos aquela legislação de primeiro mundo, não é? E uma prática, não dá nem para falar de outro país, porque a gente ofenderia esse país. Muitíssimo bem colocado. O doutor José Renato pontuou inúmeros fatores aí que estão nos afligindo muitíssimo, principalmente um outro termo que a gente tem ouvido bastante é governança, né? É um outro termo novo também. Então, a gente precisa procurar agora encaixar as coisas dentro desses dois, narrativa e governança.
mas o que está faltando muito, e que é um termo que eu gosto também, não que eu não goste desses, porque a gente vai aprendendo, né, a encaixá-los, mas dentro da realidade, que é solidariedade intergeracional, né? Sim. Porque se a gente não pensar nisso, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu penso muito nisso, tenho 2 filhas adolescentes, e o que a gente pode pensar que vai ficar para elas diante de tanta tragédia como o senhor colocou. Mas falando das coisas excelentes que o senhor colocou, que é lembrar o nosso querido Paulo Nogueira Neto, doutor José Renato Nalini, meu professor, assim, eu tive a oportunidade de estar com ele no Conselho Estadual de Meio Ambiente, representando a OAB São Paulo. Eu posso dizer, talvez, que eu fui uma das conselheiras que mais ficou lá no Conselho de Meio Ambiente do Estado, porque eu comecei lá com o Roberto Trípoli e saí junto com o Rubens Rizek, quando ele substituiu o Covas, né? Então, fiquei muito tempo lá e tive a oportunidade de conviver um pouco no Conselho de Meio Ambiente com o Dr. Paulo Nogueira Neto, e depois também no Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, onde ele também tinha assento, né? E posso dizer também, registrar aqui, que por causa dele, hoje, eu iniciei o cultivo de abelhas. Maravilha, maravilha. Hoje eu tenho 4 caixinhas aqui de abelhas, né? As abelhas sem ferrão, que era que ele criava também. Sim. Porque ele dizia que as abelhas eram o termômetro do meio ambiente. Sim. Isso, o Einstein, eu li recentemente o que o Einstein falou, que se acabarem as abelhas, acaba a vida no planeta. Exatamente. Então, estou dando a minha contribuição em relação a isso. Bom, vamos ouvir a Sônia Lima. Sônia, está com você agora. Posso só fazer uma retificação? Eu falei Walter Feldman, eu queria falar Fábio, viu? Fábio Feldman. Fábio. Está ótimo. O seu som está ligado, tá. Querida Rosa, doutor Nalini, foi emocionante ouvir vocês falarem, resgatar esse olhar histórico aí sobre a construção do nosso ordenamento, e tantas conferências internacionais, tantos eventos que a gente vem lá desde 48, 45, né, a criação da ONU, 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois aquela moça que denunciou o DDT lá nos Estados Unidos em 1962, a Raquel Carson, né? A Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa. Né? Isso. Depois, a gente vai, 10 anos depois, a gente tem a primeira conferência do meio ambiente, que eu acho que foi uma conferência importantíssima, 1972, e nós que somos contemporâneos, achei lindo lembrar o professor Paulo Nogueira Neto, porque ele colocou essa política nacional de meio ambiente debaixo do braço e andava o país, andava para convencer os governantes da necessidade de aprovar aquele instrumento legal para a garantia de direitos. Para a garantia disso que o senhor falou, doutor Nalini, que é essa consciência da conservação ambiental, da recuperação e da conservação, porque nós estamos vivendo uma realidade de muita destruição. Então, e aí a gente tem o 87, né, a Gro Harlem Brundtland lá coordenando o nosso futuro comum. Aquele relatório foi ele envolveu gente do mundo inteiro e trabalhar bem esse conceito do desenvolvimento sustentável. O que é isso, né? Quando a gente chega na conferência do meio ambiente, a doutora Rosa trouxe aí a carta declaração da educação ambiental, nós temos um mundo se urbanizando em uma velocidade muito acelerada, e que é uma velocidade que vai além da capacidade de suporte ambiental do território. Então, no Brasil, nós temos quase 90% da população brasileira vivendo nas cidades. Eu acho, doutor Nalini, o senhor fez uma crítica,
de que a legislação é muito burocrática. A legislação, ela não tem a simplicidade e a objetividade de resolver o problema. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu acho que falta sensibilidade no aplicador da lei, sabe? O operador do direito, ele tem que ter mais sensibilidade. Eu vejo, eu observo, o problema está ali. Aparece um agente interessado em resolver, aparece uma solução que não está contemplada na lei. Nós tivemos uma promotora de meio ambiente aqui em São Bernardo do Campo, uma pessoa determinada, corajosa, não havia amparo legal na lei, mas havia uma realidade que o governo já tinha perdido o controle, aonde, em 1997, nós tínhamos quase 250 mil pessoas em assentamentos irregulares em áreas de proteção ambiental. Então, o que é isso? Isso é a explosão do crescimento demográfico que vai para a periferia, a explosão da metrópole. A periferia está nas cidades da área metropolitana, e as pessoas foram se assentando. À margem da lei? Sim, porém aos olhos. Né? Era aos olhos da lei que essas pessoas se assentaram, numa insalubridade, criando um ambiente muito insalubre, onde crianças, adultos, idosos, conviviam com esgoto, andando pela rua, caminhando pela rua, lançamento, esgotamento sanitário na rua. E nós falamos em APP no Código Florestal, né? Esse para mim, é a coisa mais hipócrita que eu acho, porque nós vamos para os países lá fora e andamos na APP. A APP é uma área de recreação e lazer. E aqui, a APP, o indivíduo não pode pôr um tijolo, mas o Estado brasileiro joga o esgoto dentro do rio. Né? Então, eu acho que isso tudo faz parte da nossa indignação com a contradição que há entre um ordenamento que é maravilhoso. Se a gente pega a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e lê os princípios e objetivos da lei, é maravilhoso, eu me encanto com aquilo, que o legislador foi filosófico, foi crítico, é uma coisa linda, a lei é linda, mas na aplicabilidade, ela não tem uma ressonância na perspectiva da cidadania, de uma cidadania de direitos. Então, nós temos uma cidade, um conceito de cidade, uma realidade de cidade no Brasil, que é a cidade, como dizem recentes autores, a cidade-mercado. A cidade-mercado são os agentes econômicos que vão conduzindo a expansão da cidade, que é muito distante da cidade de direitos. A cidade de direitos, a cidade um ambiente que seja uma construção coletiva, onde as pessoas possam perceber a importância da qualidade ambiental, da salubridade, né? Então, eu acho que a educação ambiental, ela nos traz essa oportunidade. A gente resgata lá a conferência de 92, né, a Conferência do Rio, pensar global e agir local. Então, assim, a mais complexa região urbana do país, da América do Sul, é a nossa região metropolitana de São Paulo. E havia um órgão, uma agência metropolitana, que eu acho que é isso que falta planejamento. Nós vivemos um país que abandonou completamente o planejamento. Onde as pessoas estão vivendo, nós temos o censo econômico, nós sabemos qual é o poder, a renda daquelas pessoas, onde elas vivem, aonde a gente tem saneamento básico, onde a gente não tem, aonde a gente tem a vegetação, aonde a gente tem a concentração de emissão. O Fábio Feldman trabalhou tão importante aquela questão da emissão de carbono, né? A Operação Rodízio, para baixar os índices de carbono, e a gente tem o professor Paulo Saldiva, que trabalha com essa questão, mostrando o quanto nós somos afetados, a nossa saúde é afetada pela concentração de carbono na atmosfera. Então, nós temos uma atmosfera muito poluída, nós temos uma cidade carente, com uma escassez muito grande de arborização, né? Nós temos os nossos rios como canais condutores de esgotamento sanitário. Como que a gente pode ter saúde pública, não é, nessas condições? Então, eu penso e defendo que a educação ambiental ela deve trabalhar com os problemas, mas assim, espacializados. A gente pega o território, vamos mostrar. Por exemplo, aqui em São Bernardo, tem 70% do território é área de proteção ambiental. A Serra do Mar, no extremo sul do município, depois
a área da bacia hidrográfica da Billings, que a Billings ela não foi construída para ser um reservatório de abastecimento, mas tornou-se, dada a grande demanda de água. Então, quando o José de Anchieta fundou lá São Paulo, do lado do Anhangabaú, do Tietê, havia aquela abundância de água, mas a população cresceu tanto, nós não temos mais água. Então, assim, a ideia, de onde vem essa água? Aí fizeram a lei de proteção dos mananciais para proteger as nascentes do Alto Tietê, que estão nos contrafortes das serras, né? Nós estamos entre a Serra da Cantareira ao norte, a Serra do Mar ao sul, então protege as nascentes, protegem essas bacias, mas joga esgoto. Então, é uma contradição, é uma loucura. Agora, e essa percepção? O cidadão, as pessoas também, o Estado joga o esgoto no rio, as pessoas jogam a latinha, o papel, tudo na rua. Então, as pessoas não percebem que o meu direito ao meio ambiente sadio, né? Meio ambiente sadio, ecologicamente equilibrado, né? Ele equivale ao direito do meu semelhante. Então, isso nós temos. Então, eu acho assim, que a educação ambiental como política pública tem que ser feita pelo Estado e tem que sido trabalhada em todos os níveis da sociedade, fomentando a participação, criando ambientes de diálogo, onde a gente possa discutir isso dessa maneira tão gostosa que nós estamos fazendo aqui, é uma conversa, e as pessoas vão assimilando. Como dizia Confúcio, se você me ensina, eu compreendo, mas se eu faço, eu aprendo. Né? Então, não é verdade? Então, nós temos que levar as pessoas a fazerem. Nossa promotora de meio ambiente aqui na época, ela aposentou-se recentemente, e, como eu disse, não havia amparo legal para fazer as coisas, não podia fazer nada, não podia fazer uma infraestrutura urbana de saneamento, nada, porque a lei não permitia. Ora, senhor, e o ser humano? Quantas cidades no Brasil têm população superior a 200 mil habitantes? Tinha 76, na época, quando nós começamos a conversar. E eu achei que ela, como promotora de justiça, compreendeu o problema, foi corajosa e foi ao prefeito e conversou com ele, e ele começou a fazer. Ela fazia temas de ajustamento de conduta, e ele foi implantando as obras criamos um programa que chamamos, entre aspas, de bairros ecológicos. Porque, na verdade, os assentamentos irregulares, eles impermeabilizam tudo. Ninguém quer ver um grãozinho de terra, de areia por perto. Impermeabiliza tudo. Então, ela, como promotora, que era uma autoridade, ia lá e dizia, aqui é uma área de produção de água. Precisa garantir que a água infiltre no solo para chegar ao freático e produzir água lá no manancial. Então, nós temos que criar algum poro para que a água se infiltre. Então, o que aconteceu? As pessoas quebravam as calçadas e faziam até 45% da área da calçada permeável. E o asfalto foi feito um asfalto poroso, drenante, que captava a água e infiltrava em poços de absorção ao longo do eixo das ruas. E as pessoas entendiam isso e foram desenvolvendo um relacionamento, um diálogo, uma cooperação, e começaram a arborizar tudo, recuperar as nascentes, e foi um programa que deixou muitas marcas, tem saudades, as pessoas têm vontade de fazer. Então, acho que o poder público tem nas mãos esse poder técnico, poder institucional, poder legal, né? De encantar as pessoas a partir da problematização daquele problema que ele vive, mas ele não percebe. O cidadão não percebe, ele pisa no esgoto, mas para ele tudo bem, faz parte, é daquele jeito, é aquilo que é. Então, assim, a gente que trabalha com a realidade local, a gente precisa, de todo dia, para trabalhar com a questão ambiental, estar percorrendo a cidade, ouvindo o cidadão. Eu acho que o governo tem que ter uma postura sempre de muito respeito com o cidadão, porque isso é a perspectiva da construção de uma nova cultura, de uma cultura de solidariedade. Eu acho que isso que falta. Então, por exemplo, nós aqui estamos trabalhando muito com a questão
do resíduo sólido, o lixo nosso de cada dia. As cidades do Grande ABC, e eu acho que a maioria das cidades da região metropolitana, eu costumo dizer que é uma casa sem banheiro. Como viver numa casa sem banheiro? Não é? Porque o nosso lixo vai lá para o outro município. São Bernardo e a maioria das cidades aqui, todas levam, exceto Santo André, levam para Mauá. Levam o lixo todo para lá. Agora, ali é um lugar que vai depositando, um dia vai acabar a capacidade de recepção desse resíduo. E o cidadão, ele não tem nada a ver com isso? Ele precisa ser informado, ele precisa participar da solução desse problema. Ele precisa saber que este problema ele é complexo e pode ser decomposto em partes menores de tratamento. Ele pode fazer coleta seletiva. Hoje, a indústria brasileira ela está dependente dos materiais secundários que vão para a indústria. Então, nós podemos proteger os recursos naturais. A gente não precisa fazer a extração de matéria-prima lá numa jazida mineral. Nós podemos levar o PET, o papel para não abater as florestas, nós podemos levar o papelão, nós podemos levar a latinha, nós podemos levar o vidro para transformar em novos produtos. Agora, quando a gente fala isso com criança, quando a gente fala isso com um grupo de pessoas, a gente percebe que tem um encantamento, mas a gente não pode parar de falar. Tem que falar todo dia. Exatamente. Pode parar de falar. Posso só fazer, Rosa, deixa eu fazer só um parêntese. A Escandinávia, por exemplo, tem uma logística reversa muito atuante. Você não vê esse atestado de subdesenvolvimento que no Brasil ainda existe, que é lixão, que é ferro velho, porque quem produz alguma coisa tem que acompanhar o ciclo de duração dessa coisa. A gente não encontra na Suécia uma carcaça de Volvo jogada ali, não. Nem geladeira no Rio. O que é isso? Eles cuidam. Nós ainda temos um empresariado muito irresponsável, né? E a reciclagem dá certo aqui no Brasil, em tese, pela pobreza, não é consciência ambiental. Não é cultura. Exato, não é cultural, exatamente. Talvez com a política agora de logística reversa, a gente tem um pouquinho, né, de avanço, porque, por exemplo, né, a área farmacêutica de medicamentos, né, que iniciou o processo, e é um lixo muito perigoso, né, porque são restos de medicamentos, a própria cápsula de metal, quer dizer, é um lixo perverso, né? E com a logística reversa implantada agora, talvez nós tenhamos um avanço, mas são tantas outras e que já poderiam ter, e aí a indústria tem a sua culpa, né? Deve dar a sua mão à palmatória, porque, na verdade, a política de logística reversa, o regramento já está aí há alguns anos, e, infelizmente, isso foi sendo empurrado para que seja cumprido a longo prazo. Mas é isso, mas não é só também a indústria. Se o consumidor não tiver essa responsabilidade de fazer essa separação e levar nos postos adequados, também não vai adiantar. Então, a questão cultural ela é muito forte. Nós tivemos, não sei quem teve a oportunidade de assistir, a pandemia nos trouxe também alguns exemplos fantásticos, né? Infelizmente, mas pela dor, né? Eu não sei se vocês viram uma reportagem na Suécia, que está numa situação econômica financeira muito grave, afetada, onde muitas pessoas que talvez nunca soubessem o que é depender de recursos financeiros do governo, em filas buscando comida. Mas todo mundo na fila, você não vê um resíduo pelo chão, você não vê uma migalha, um saco plástico, uma embalagem, né? Então, essa situação ela me comoveu bastante, porque as pessoas estão, sim, necessitadas, precisando de ajuda, mas a cultura delas faz com que elas cumpram as outras regras, né, em relação ao meio ambiente, não jogando absolutamente nada no chão, né?
Então, Sônia, você colocou aí vários exemplos e me lembrou da promotora de São Bernardo do Campo. Rosângela Staurengue. Oi? Rosângela Staurengue. Rosângela Pois é, Staurengue. mas a Rosângela, é verdade, a promotora de meio ambiente de São Bernardo do Campo, mas nós tivemos aqui, eu não sei se ela supera a Rosângela, mas nós tivemos aqui em Ribeirão Pires a doutora Thais, promotora de justiça do meio ambiente. E aqui em Ribeirão Pires ela fez um trabalho muito semelhante ao que você está colocando, mas também com muito rigor. E ela ficou aqui, com certeza, com o seu nome gravado na cidade. Poucas pessoas esquecerão da doutora Thais aqui em Ribeirão Pires. O papel que o Ministério Público tem feito, né? Eu acho que o doutor Naline, que foi promotor de justiça, talvez se nós não tivéssemos essa área ambiental dentro do Ministério Público, nós estivéssemos em situação bem pior, né? Sim. Os ministérios públicos Ministério específicos Público garante na área muito. ambiental fizeram um papel importante, eu posso dizer isso, testemunhar, na verdade, isso aqui na nossa região, que é uma região, quase todos os municípios 100% mananciais, né? E que, se não fosse a mão do Ministério Público, nós teríamos situações muito piores aqui às margens, principalmente dos nossos reservatórios. E, com isso, eu quero passar agora para o Giovanni. Giovanni, você que atua há bastante tempo na área de educação ambiental, que nós podemos deixar aqui registrado como inspiração, né, para que a gente leve esse projeto adiante para as pessoas. Olha, Rosa, eu vou, se você me permite, né, eu vou ser muito rápido, né, para não ocupar muito tempo, mas eu queria fazer algumas observações, né? Primeira observação é que é o seguinte: a agricultura brasileira cresceu ano passado 5% sem derrubar uma árvore. Então é a pura verdade, realmente, da Tereza Cristina. Isso é um dado real, não é uma mentira. Então eles conseguiram, a maioria dos grandes players do agronegócio conseguiram aumentar sua produtividade sem, de fato, expandir em nada a sua área de plantio, só agregando tecnologia, controle, administração, capacidade de gestão, equipamento de ponta, né, sementes melhoradas, tem tecnologia aí também nisso. Então, assim, dá para você produzir muito mais sem derrubar nada. E eu posso te falar isso porque eu nasci numa família de agricultores, como eu te falei no passado. E é possível, sim. É possível consorciar a lavoura, é possível, tem muita possibilidade, você não precisa mais. Exemplo disso, e pegando aqui um pouco de carona com o doutor Naline, né, quando ele fala da questão daquela quantidade de áreas, né, que foram degradadas, utilizadas e posteriormente abandonadas. Vai para o Vale do Paraíba, aquele monte de cabeça de morro, tudo lá, na verdade, sendo esculpida pela chuva em erosão, quando você poderia estar fazendo um tremendo trabalho lá, é uma área que você pode utilizar até para gado leiteiro, você não precisa usar para gado de corte, né, que a carne vai ficar dura, mas para o gado leiteiro você pode. Então, assim, na verdade, o que acontece? O doutor Naline, ele já esteve dentro da secretaria, eu, inclusive, tive o prazer de recebê-lo uma vez na Unibis Cultural, e sempre te admirei muito, tá? Te admiro, lógico. O que acontece? O poder público, ele é muito obtuso, né? Se você olhar a relação do poder público com a população e da população com o poder público, o deputado, o presidente, o governador, o secretário, os caras são, assim, senhores feudais, entendeu? Sim. Quando, na verdade, eles são os funcionários, eles Sim. são contratados para trabalhar. Então, quando você pega pessoas que se destacam, como no caso do senhor, não porque o senhor está aqui, mas porque eu acompanhei seu trabalho, são pessoas que servem à população. Elas têm um espírito público mesmo. Ele não está lá por uma questão de ego, de vaidade, ele está por uma questão de princípio, de propósito. Então, Sônia, pegando uma carona com você, eu acho que o primeiro bloco que deveria ter uma educação ambiental sistematizada era realmente o Congresso Nacional. Entendeu? E qualquer pessoa que se candidatasse a ser um prefeito, um governador, um presidente da República, porque eles não têm a menor noção. E vou dar um exemplo para vocês falaram muito em saneamento,
nós estamos com essa comoção aqui do saneamento básico, essa coisa toda, marco regulatório. Pô, me desculpa, a lei existe desde 2007, ela só não foi cumprida, mais nada. Então, essa balbúrdia, né, esse negócio de vamos privatizar, não vamos... Tem um monte de pessoas operando, empresas privadas operando já no Brasil. Então, não sei que novidade é essa. Aí você vai para a grande mídia, né? E aí, eu já toquei isso da outra vez aqui, a questão da mídia. Você vê um monte de pessoas bem formadas. Né? Você pega o pessoal da Globo News, você imagina que essas pessoas vieram aí de uma FGV, né? De uma USP, de uma Mackenzie, enfim, de alguma universidade renomada, né? O cara deve ter feito pelo menos ali o FRJ, né? E aí eles estão falando, né, na televisão o seguinte, que como nós vamos regular a relação da empresa privada na hora que ela pegar a concessão do município. Pô, está regulado no Plano Municipal de Saneamento Básico. Sim. Aquilo é a lei. Aquilo qualquer um tem que cumprir. Então, o que mais você precisa regular? Então, eu só estou falando isso para dizer para vocês que eu concordo plenamente com o que vocês falaram. Porque, assim, a lei é muito linda, né? Inclusive, assim, eu acho de uma grandeza literária, né? Porque, né, se esparrama em palavras assim gigantescas, há lá o Supremo Tribunal Federal, que para chamar um cara de bandido ou de culpado, ele demora 2h30 falando. Pô, quando é muito simples você falar, ele cometeu esse crime, ele é culpado, acabou. Então, eu acho que tem muita retórica e pouca ação, né? Prova disso foi exatamente o que aconteceu com a Covid. Quer dizer, um monte de teorema de Pitágoras, né? Mas ninguém era Pitágoras, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente que tem boa intenção, e a gente, eu digo, não só nós que estamos aqui, mas essa grande massa, que a maioria das pessoas são bem intencionadas, não são mal intencionadas. E o que acontece? Você não tem eco. E aí, quando você chega lá em cima no poder decisório, que é quem nos representa, essas pessoas legislam exatamente ao contrário, que é o que vocês estavam falando, do ministro do Meio Ambiente. Um presidente que fala que o pessoal não vai ficar doente porque nada em esgoto, pelo amor de Deus, isso assim, é o fim, como diria meu velho falecido pai, né? É o fim da picada, né? Porque não é possível uma pessoa falar disso. Mas aí tem um outro detalhe que eu acho que é muito importante a gente tomar atenção. Embora esses países escandinavos, europeus, né, eles tenham essa educação, né, essa envergadura moral, social, essa responsabilidade, esse senso coletivo, né, eles são países muito pequenos, né, são países aí de 10 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes, 50 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes. São países muito pequenininhos. Na verdade, 10 deles cabem só no estado de São Paulo. Então, acho que o problema do Brasil, primeiro, é que ele é continental. Então, eu acho que, além de você ter um Ministério do Meio Ambiente, você deveria ter subministérios por região, para poder realmente afinar, junto com aqueles secretários da região Sul, da região Sudeste, da Centro-Oeste, Norte e Nordeste, afinar essa necessidade, porque a pessoa também que está em Brasília, ela não conhece a realidade de quem mora em Uruguaiana. Nem aqui de Acanga, nem de Bauru, nem de Pernambuco, não conhece. Então, você precisaria ter esse poder, ele tinha que ser um pouquinho mais diluído, e inclusive com pessoas, né? Não com pessoas que fossem ocupar o cargo, porque ela é minha amiga, eu gosto dela, eu não gosto dela, mas pela capacidade técnica que essa pessoa poderia, de fato, tocar aquele negócio. Então, eu deixo aqui, assim, primeiro minha admiração, tanto pelas suas palavras, doutora Naline, como pelas suas palavras, Sônia, e queria só dizer o seguinte, acho que se a gente precisa fazer um movimento, realmente, é criar uma excelente academia de educação ambiental em Brasília e fazer todos eles, transformar isso em lei. Isso é uma coisa que a OAB podia fazer. Porque é o seguinte, o que eu acho um absurdo, e não sendo racista nem discriminador, porque hoje falar nisso é um perigo, né? Capaz de ser até preso, né? Agora, vem cá, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Naline. Quantos anos o senhor teve que estudar para chegar no ponto que o senhor chegou? Não foram Estudo até agora. Eu sou estudante crônico. Agora, doutor Naline, aí você pega uma pessoa, né? De novo, não estou discriminando. Meu pai tinha segundo ano primário incompleto, era um gigante, um empreendedor, autodidata, e foi a primeira pessoa a detectar tumor cerebral no Brasil, né? Sem ser diplomado, quer dizer. Então, não é isso que eu estou falando, mas ele se capacitou, ele foi atrás do conhecimento, por vontade própria.
Então, acho que assim, se você vai eleger um quitandeiro como prefeito, ele é obrigado a passar pelo menos 6 meses estudando para entender o que é poder público, quais os compromissos que ele tem, como é que ele faz para... O que é... Eu visitei N municípios no Brasil, eles não têm a menor noção do que seja gestão pública. Não sabe fazer gestão. Então, se uma pessoa não sabe fazer gestão, como é que ela pode ocupar um cargo? Então, qual é a minha comparação? Tanto o senhor, como a doutora Rosa, como a Sônia, como a Gláucia, né? Eu tenho certeza que estudaram e estudam muito, né? Para poder ocupar uma cadeira de responsabilidade, né? Agora, como é que uma pessoa desorientada, né? Uma pessoa sem a menor formação, pode ocupar um cargo de fundamental importância como um deputado federal ou mesmo um senador? Quer dizer, teria que ter uma exigência, sim, de educação, né? Então, isso não é discriminação, isso é uma maneira de forçar o Estado a dar educação para todo mundo. Porque dar igualdade, né? Eu vejo, acho que tem muitos equívocos dentro do Brasil, né? Quando você fala em dar igualdade, você tem que igualar por cima, não por baixo. Então, não, mas todo mundo aqui pode até entrar descalço aqui no Congresso, não precisa nem ter dente na boca, nem precisa saber falar, porque ele tem o direito de ser político. Pô, bacana, joia, tem direito, todo mundo tem. Agora, você tem que ter qualificação profissional, né? Então, uma pessoa, para assumir uma responsabilidade dessa envergadura, ela deveria, na minha opinião, ter um mínimo de exigência, né, para que ela, ou um mínimo de treinamento para que ela pudesse, de fato, ocupar aquela cadeira e exercer aquela profissão. Eu acho que essa é a minha colaboração, Rosa. Eu acredito na educação ambiental. O que eu acho, e assim, só respondendo ao que você me perguntou de fato, depois de toda essa volta, eu continuo muito cético na questão do seguinte: quem está educando sabe? Não sabe. Entendeu? Por quê? Porque não tem uma campanha do governo, não tem um curso de capacitação pesado para essa pessoa. E aí não é uma política de Estado, é uma política de governo. Aí entra lá o doutor Nalini na Secretaria de Educação, faz um trabalho maravilhoso, apoia, cria curso, não sei o que lá. Sai o doutor Nalini, vem o próximo, joga tudo fora. Então não tem continuidade. Então, assim, eu acho que a gente deveria tentar fazer um movimento para que exista um projeto de Estado, e isso é planejamento, Sônia, né? E o brasileiro não planeja mesmo, o brasileiro é extremamente anti-planejamento, né? Porque ele é imediatista, né? Ele quer ganhar dinheiro amanhã, né? Ele não sabe planejar nada. Mas isso faz parte da cultura, né? Não é culpa do pobre, do rico, a cultura brasileira é essa, né? E essa é a maior dificuldade dentro das empresas. Você contratar hoje um profissional de planejamento competente dentro de uma empresa multinacional, você vai peneirar, mas vai peneirar para você achar um bom, entendeu? Porque a maioria não entende isso, né? O cara entende há 1 ano, ele enxerga daqui 2 anos, ele não enxerga daqui 50 anos. E aí entra a conclusão com relação à Escandinávia, Finlândia, Suécia. Eles planejam para daqui 100 anos. Então, primeiro, você passa a ter conforto, porque você perde a pressa, né? Segundo, que você reconhece a finitude, ou seja, eu vou deixar de existir, mas a geração que vem atrás de mim vai continuar sendo beneficiada por essas minhas atitudes. Então, eu também perco aquela ansiedade de apostar corrida com o tempo, porque eu sei que eu vou estar vivo ali atrás. Entendeu? Então, assim, eu acho que realmente tem que ter algum movimento jurídico pesado, na minha opinião, de juntar várias frentes, várias organizações. Eu até disponho a trazer o Instituto Aqua Brasil para puxar isso, para a gente realmente tentar criar um projeto de lei que obrigue todos os governantes a seguirem um projeto de Estado. Né? Você pode ter o seu projeto de governo, legal, bacana, as suas ideias, mas aqui tem regras puras que você tem que cumprir. Né? A pegar, por exemplo, por essa questão do marco de saneamento, o pessoal questionando quem que vai regular essa relação. É o próprio plano, a Lei 11.445 é muito clara. Então, quer dizer, desinformação total, falta de conhecimento, falta de apropriação e, principalmente, Sônia, falta de botar o corpinho no carro e ir lá na ponta para conhecer aquela cidadezinha, aquele bairro, que na hora ele fala, mas vamos para lá agora. Eu acho que simplesmente é isso. Acho que tinha que ter um movimento mais
Eu vou até usar uma gíria aqui, né? Tinha que ter um movimento meio barra pesada mesmo, sabe? Assim, uma coisa intensa mesmo, muito rigorosa, sabe? Para inverter essa relação, porque se ela não inverter, infelizmente, nós vamos estar suscetíveis a esse tipo de gente não qualificada e, de vez em quando, com um pouco de sorte, né? Se deparar com um governador, com um secretário, ou até com o presidente da República, que é um senador, um deputado, que são pessoas realmente que têm a questão dentro delas e que dominam aquilo que elas fazem, né? Então, acho que é isso, né? Muito bom. Muito bem, eu quero dizer que eu estou muito engrandecida aqui com a fala de vocês. Na verdade, nós vamos deixar aqui registrado inúmeras ideias, sugestões, mas principalmente desabafo de uma realidade muito dura que nós estamos vivendo, né? O Giovanni falou da Política Nacional de Saneamento, né? Esse novo marco legal, é de fato, a lei é de 2007, e agora vem esse projeto, né, que foi aprovado, né, pelo presidente, que faz modificações, no mínimo, em 10 normas existentes, mas que não mexeu absolutamente nada nisso que a gente está falando, na Política Nacional de Educação Ambiental, que é o básico, né? É o Que está básico, no plano, o mínimo. está no plano. Era o mínimo, era mexer nessa norma para que desse efetividade, para que nós, amanhã ou depois, nem precisássemos mais de falar de política nacional de resíduos, política nacional de saneamento. E nós estamos num ano extremamente crítico e importante. Você falou da questão da formação, né, da meritocracia para exercer um cargo tão importante que é o cargo de prefeito. A maioria dos municípios no país estão falidos, né? A maioria. Um percentual altíssimo de município que depende do Estado, depende do governo, fica passando a sacolinha o tempo inteiro para poder pagar as dívidas. No entanto, eu duvido que tenha um município que não vá ter pelo menos 10 candidatos para concorrer às eleições de novembro. Quer dizer, alguma coisa errada, né? Não bate. Então, o que você está dizendo, de fato, é algo que nós precisamos trazer ao debate. Eu acho que o que a nossa comissão, o que a OAB Santo André, através da nossa presidente, nos estimula a fazer é isso, porque o debate ele suscita isso e ele vai trazendo pessoas que possam contribuir a levar essas ideias adiante. Nós já estamos quase no finalmente aqui da nossa live. Eu quero só, antes de passar para a despedida de vocês e as considerações finais, cumprimentar umas pessoas que estão nos acompanhando aqui pela live, que é a Fidalma Guarini, minha companheira de Rotary de Santo André, a Marilene Giraldelli, o Vitor Serri Souza vai estar numa live conosco aqui para falar também de uma matéria importante, que é um outro marco, uma outra legislação que provavelmente o ano que vem estará em vigor, doutor Naline, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção, né, de Dados, e que eu quero discutir no âmbito do licenciamento ambiental, Sônia, por exemplo, como é que esses dados, né, serão protegidos. A Leda Nelo, a Marilene eu já disse, enfim, cumprimentar a todos, dizer que é muito agradável estar aqui fazendo este trabalho e passar para o doutor Naline, então, para as suas considerações, doutor Naline, mais uma vez agradecê-lo muitíssimo pela presença e pela sua contribuição. Quem agradece sou eu, Rosa. Gostei muito de conversar com vocês, aproveitei muito aquilo que você falou, que a Sônia falou, que o Giovanni falou. Veja como tudo converge, né? Todos nós estamos convencidos de que precisamos fazer alguma coisa. Eu sonhei muito quando a Constituição foi promulgada, porque ela acenou com a democracia participativa, não é? Há um fenômeno mundial que é a fragilidade, eu diria até no caso do Brasil, a falência da democracia representativa. Ninguém mais se sente representado, né? Principalmente o parlamento. Ele virou uma espécie de novo feudalismo.
Cada setor elege aquele seu representante que vai defender os interesses específicos do setor e não tem nenhum compromisso com o bem comum, com aquilo que deveria ser função do parlamento. Porque na visão de Montesquieu, o parlamento seria o poder mais importante, né, para a democracia, para o Estado do Direito, aquele que formula as regras do jogo. Ele tem os outros dois poderes às suas ordens, porque executar, executivo, administrar, prefeito, governador, é cumprir a lei do Estado de Direito, é cumprir a lei. Administrar é cumprir a lei. Judiciário é aplicar a lei quando há controvérsia, quando há conflito. Então, quem tem as rédeas do poder é o parlamento. Infelizmente, o nosso parlamento ele não raciocina assim, pensando em bem comum. Então, a lei que deveria ser a relação necessária que se extrai da natureza das coisas é uma lei tópica que vai atender um probleminha muito específico e aí vem cheia de jabutis ou jabuticaba, porque cada um coloca uma coisinha ali, quase sempre criando um crime novo, né? Fazendo uma coisinha. Eu tinha muita ilusão de que aquele aceno do Constituinte para a democracia participativa fosse produzir uma geração que quisesse mostrar que, na verdade, o único titular da soberania é o povo, né? Todos os outros são servos do povo. Infelizmente, nós estamos num varejo muito mesquinho, muito pequeno, né? De coisas que interessam só aquelas pessoas que estão sempre ali, elas mesmas, e o povo é um grande desconhecido. Infelizmente, isso tudo é falta de educação, né? Educação ambiental, sim, mas a educação como ela está na Constituição, no artigo 205. Direito de todos, mas dever da família, do Estado, em colaboração com a sociedade. Nós precisaríamos levar a educação a sério em todos os níveis, educação formal e informal, não só escolarização, né? Para a gente construir uma geração que viesse a influenciar esses políticos e mostrar que eles são empregados do povo, transitórios, né? E que não podem ir para lá para se enriquecer, para pensar em reeleição. Reeleição é outra tragédia nacional, porque tomou posse no primeiro dia do primeiro mandato, já está pensando na reeleição. É tudo pensando em reeleição, né? Mas, olha, desculpa falar muito, gostei muito. Um enorme abraço para todos e continue fazendo isso, porque nós precisamos repensar e reinventar o Brasil. Eu que agradeço muitíssimo, doutor Naline, a sua contribuição, a sua disposição em contribuir sempre. Eu sigo, sou uma seguidora sua, sempre vejo as suas palestras, né, as suas falas, né, o seu posicionamento, seja no Conselho Superior Jurídico da Fiesp, onde estamos, às vezes, juntos, partilhamos, né, dos eventos, e a sua contribuição ela é admirável. Nós é que temos que agradecer e deixar todas as suas palavras aqui, já é uma forma de contribuir para a educação. Então, mais uma vez, a OAB de Santo André, a Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade, lhe agradece muitíssimo. Muito obrigada. Sônia. Querida Rosa, eu quero te agradecer muito, te parabenizar por essa iniciativa de fazer esses eventos, aproveitar essa tecnologia que nos dominou aí, nos condicionou nessa quarentena, e eu acho que você está sendo muito criativa, muito maravilhoso esse trabalho. Adorei conhecer o Giovanni, adorei a posição dele, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Mas eu quero dizer uma coisa, gente. Doutor Naline, olha, se o senhor me permite, o senhor, do alto da sua autoridade, né, conhecimento, e uma pessoa tão ilustre, tão importante, vir aqui sentar conosco nesta sala e transpirar
esse sentido, esse espírito democrático, de conhecimento, de propostas. Eu vou falar, ressuscitou em mim a esperança, o sonho e a utopia. Eu acho que a gente tem que continuar acreditando. Rosa, continue realmente fazendo esse evento e chamando essas pessoas tão grandiosas que nos dão exemplo de que a gente tem que continuar lutando. Parabéns, querida. Obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada mesmo. E a gente fica feliz também em saber que nós temos aqui no nosso município vizinho, e temos aqui também no nosso, graças a Deus, aqui na nossa cidade, é um colega nosso, viu, doutor Renato? O nosso secretário de Meio Ambiente de Santo André, atualmente, é o doutor Fábio Picarelli, que foi presidente da OAB Santo André por 2 mandatos, foi conselheiro seccional junto comigo na última gestão do doutor Marcos da Costa, uma pessoa que eu confio bastante, que tenho certeza também que fará este trabalho que a Sônia colocou, porque o que nós precisamos é exatamente disso, de pessoas competentes, com vontade, que saibam fazer, que coloquem mesmo à disposição para que sejam realizadas, colocadas em prática a legislação que está aí posta. Nada mais que isso, né, Sônia? É isso que a gente espera. E você, a gente confia que está fazendo o seu papel lá muitíssimo bem. Muito obrigada, viu, por sua contribuição aqui para nós também. Giovanni, querido, obrigada. Eu que agradeço, Rosa. Foi um prazer enorme estar com você hoje, com essas pessoas tão competentes, que transpiram tanto conhecimento, esperança, né? E vontade realmente de transformar de novo esse Brasil numa coisa solidária, né? Que eu acho que é a palavra. Isso. Muito obrigada. Eu agradeço a todos. Eu vou pedir, então, agora para a Gláucia, né, membro da nossa comissão, dar uma última palavra de encerramento aqui da nossa live e nos despedimos. Gláucia. Eu agradeço a todos, de cada um de vocês, doutor Renato, Giovanni, Sônia, e de tudo que a gente conversou aqui, expôs, eu acho que a gente meio que concluiu, né, que a gente precisa da formação de um cidadão brasileiro, né, que hoje nós temos a escola e as famílias, mas que nós não estamos formando cidadãos, seja para nos representar ou seja para nós escolhermos quem nos representa. Eu acho que de tudo isso que nós conversamos, a questão da educação ambiental é mais do que educação ambiental, educação para a cidadania mesmo. Eu agradeço a todos, aprendi muito. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Gláucia. Obrigada. Tchau. Boa tarde para vocês. Muito obrigada.